Há uma realidade que não podemos negar no continente americano: dois mundos completamente diferentes. No norte estão dois dos países totalmente desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, e por outro lado, a América Latina, formada por diversos países em desenvolvimento ou diretamente subdesenvolvidos, nos quais a pobreza e a criminalidade correm soltas. A grande questão é por que essa grande diferença entre os dois países do norte e o resto. Por que essa desigualdade dura até hoje? Será que existe um futuro promissor para a América Latina? É o que eu vou te explicar. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Trago toda semana vídeos com temas interessantes e se puder deixar seu like também no vídeo, vai me ajudar bastante. Primeiramente, é importante ressaltar que a América Latina não é um único território, e durante o vídeo eu vou te apresentar algumas ideias de forma geral que a grande maioria dos países tem em comum, mas não necessariamente essas ideias se aplicam a um único país, ok? Agora vamos voltar muito no tempo para vermos a origem da pobreza na América Latina, especificamente na época imperial. A América Latina viu sua história moldada pela colonização espanhola e portuguesa, que tiveram vários impactos profundos na economia e sociedade da região. Os espanhóis, em particular, conquistaram vastos territórios, mas surpreendentemente pararam na Flórida. E qual foi o motivo dessa decisão? A razão para isso foi em parte devido ao clima mais frio e à escassez de recursos valiosos nessa região, que não os incentivava a permanecer. Enquanto nos demais territórios americanos havia ouro, prata, terras férteis, um clima favorável e uma população indígena bem maior, a grande questão é por que eles se incomodariam tanto em tomar terras que não tinham nada, sendo que aonde estavam eles possuíam tudo? Bom, essa indiferença espanhola foi aproveitada pela Inglaterra, que estabeleceu 13 colônias no que é hoje a costa leste dos Estados Unidos. Também franceses, alemães e holandeses estabeleceram pequenas colônias na região. Durante os séculos de colonização na América, as potências europeias moldaram não apenas territórios, mas também estruturas sociais que perduram até hoje. A colonização portuguesa e espanhola na América Latina exemplifica esse fenômeno, especialmente no que diz respeito à formação de uma elite dominante. Ao chegarem ao continente americano, encontraram vastos recursos naturais. Esses recursos foram rapidamente explorados e controlados pela elite colonial, que se estabeleceu como detentora do poder e da riqueza, e em troca de lealdade e obediência ao rei, essa elite tinha o direito de dominar terras e cidades, garantindo assim sua posição social privilegiada. Essa situação criou um cenário em que a elite colonial não tinha incentivos para investir em inovação ou correr riscos. Com todos os recursos naturais já disponíveis, não havia necessidade de buscar novas formas de prosperar. Essa falta de estímulo ao empreendedorismo e à inovação teve um impacto duradouro na região, afetando seu desenvolvimento econômico e social por séculos. Por outro lado, nas colônias inglesas da América do Norte, a realidade era bem diferente. Com recursos mais escassos, os colonos eram incentivados a empreender, investir e correr riscos para prosperar. Essa mentalidade empreendedora contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e tecnológico das colônias inglesas, criando uma sociedade mais dinâmica e progressista. Nas posições britânicas, era necessário inovar, investir, arriscar, e se falhasse, não havia outra opção, senão se levantar e começar de novo. Isso estimulou uma ética de trabalho muito importante que perdura até hoje. Além disso, a coroa inglesa, só por você imigrar para a América, dava terra para que as pessoas pudessem tirar seu sustento. E quando as coisas começaram a dar certo, a coroa britânica começou a cobrar impostos e a intervir mais na futura economia americana. Parecia até que a autonomia das colônias tinha acabado, porém o que os ingleses não esperavam é que isso levaria as novas elites das colônias a não aceitarem essas condições, surgindo assim a independência dos Estados Unidos da América. Durante gerações, enquanto nos territórios espanhóis da América o conformismo e a corrupção política reinavam livremente, para complicar ainda mais, há um pequeno detalhe a acrescentar, que é a religião. Os territórios portugueses e espanhóis eram católicos, enquanto as colônias inglesas, holandesas e alemãs eram protestantes. Pode parecer bobagem, mas a ética do trabalho e o progresso econômico eram valores muito, mas muito importantes na religião protestante, enquanto na fé católica essas ideias não estavam assim tão enraizadas. Mas vale ressaltar que isso aqui foi um contexto da época e pode não se aplicar nos dias atuais, ok? Seguindo o exemplo de seus vizinhos do norte, a maioria dos países da América Latina se tornou independente da Espanha no primeiro terço do século XIX. No entanto, essa experiência não seria tão proveitosa quanto foi para os Estados Unidos, por vários motivos. Primeiro, enquanto as colônias dos Estados Unidos se tornaram um país, cada antigo reinado do Império Espanhol se separou por conta própria. Isso provocou disputas territoriais entre eles, muitas das quais acabaram em guerras e algo quase pior, tarifas, tornando muito difícil para os países comercializarem entre si.
Por outro lado, a maioria dos países da América Latina simplesmente deixou de prestar contas à Espanha, mas a mesma burguesia privilegiada dos tempos do Império manteve o poder sem mudar quase nada. Afinal, seu futuro estava muito bem garantido. Além disso, muitos países recém-independentes tinham instituições muito fracas, o que levou a muitos pronunciamentos, golpes de Estado, revoluções, em resumo, uma instabilidade política tão grande que era impossível pensar a longo prazo. Tudo isso somado ao fato de que as independências da América Latina ocorridas após as dos Estados Unidos tiveram um impacto significativo no desenvolvimento econômico e industrial da região. O atraso nesse processo fez com que a América Latina perdesse a oportunidade de se beneficiar plenamente da Revolução Industrial, já que não havia muitas pessoas capacitadas nem dinheiro. Enquanto os Estados Unidos se tornavam uma potência industrial mundial, a América Latina enfrentava desafios diferentes. Um dos fatores que contribuíram para essa diferença foi o crescimento populacional desigual entre os Estados Unidos e a América Latina. Em 1820, a população latina era muito maior. Já em 1900, os Estados Unidos já tinha multiplicado sua população por 7, tornando-se 30% maior do que a América Latina. Esse aumento populacional significativo proporcionou uma grande massa trabalhadora para impulsionar o desenvolvimento industrial, o que não ocorreu na mesma medida na América Latina. Além disso, a América Latina enfrentava desafios internos, como a corrupção e a falta de educação, que limitavam seu potencial de crescimento. Apesar de ter tido um período relativamente bom no início do século XX, com o estabelecimento de estados e a exploração de seus recursos naturais, a região ainda não conseguia competir em igualdade com seus vizinhos do norte. E aí temos a chegada da Guerra Fria após a Segunda Guerra Mundial, que também foi um obstáculo ao desenvolvimento latino-americano. A polarização entre os blocos capitalista e comunista dividiu a região e dificultou ainda mais a projeção de planos a longo prazo para o desenvolvimento econômico e industrial da região. Muitos países latinos experimentaram uma nova onda de instabilidade, com diversos golpes de estados, revoltas e revoluções. Após a Segunda Guerra Mundial, a América Latina viu-se envolvida em um cenário político e econômico marcado pela prevalência de governos autoritários e regimes militares. Conhecemos isso como ditadura. Esses regimes, que perduraram até o fim da Guerra Fria em 1991, caracterizaram-se por corrupção e pelo forte intervencionismo estatal na economia, com o controle estatal sobre as grandes indústrias lucrativas. Para você fazer uma conexão com o Brasil, vemos esse cenário até hoje com o exemplo da Petrobras. Um dos principais problemas desses regimes era a corrupção e a falta de eficácia governamental, fora todo o controle estatal que os militares tinham sobre as instituições e indústrias. A realidade era que muitos desses governos eram compostos por militares corruptos que se envolviam em práticas como expropriações, favorecimento de interesses pessoais, subornos e nepotismos. Essas práticas ineficientes prejudicaram o desenvolvimento futuro da região. A falta de democracia e de Estado de direitos sólidos também desencorajava o investimento em novas indústrias. Quem vai ser corajoso em investir quando existe a possibilidade de expropriação ou chantagem por parte do governo? Além disso, alguns países imprimiram dinheiro de forma descontrolada, contribuindo para a instabilidade econômica e para a falta de uma moeda comum na América Latina, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos com o dólar. Esses problemas econômicos e políticos resultaram em altos índices de pobreza e um aumento descontrolado da criminalidade na maioria dos países latino-americanos. Esses desafios persistem até os dias de hoje, mostrando como as consequências dos regimes autoritários e das práticas corruptas ainda afetam a região. Após tudo isso, chegamos na década de 90 e os países latino-americanos iniciaram um processo de cooperação e integração política e econômica, formando blocos regionais, como o Mercosul, por exemplo. Essa integração visava fortalecer a região no cenário internacional, facilitar o comércio entre os países membros e promover o desenvolvimento econômico conjunto. E agora veremos algumas chaves para o desenvolvimento da América Latina. A primeira é a estabilidade política e a democracia plena. A região é marcada pela presença de países com sistemas políticos diversos, o que dificulta a definição de uma agenda comum. E além disso, a instabilidade política em alguns países gera mudanças frequentes nas políticas econômicas, tornando difícil a realização de planos a longo prazo e a previsão do futuro da região. Nesse contexto, a estabilidade política e o fortalecimento da democracia são fundamentais
fundamentais para o desenvolvimento da América Latina. Problemas sociais e protestos em países como Venezuela, Colômbia, Equador, Brasil, Chile, Bolívia e Peru destacam a importância de políticas estáveis e democráticas para o crescimento econômico e o bem-estar social na região. Uma outra chave é aumentar a produtividade em vários setores econômicos. Isso envolve o desenvolvimento das indústrias e a digitalização da economia, que são fundamentais para impulsionar o crescimento econômico e a competitividade regional. Felizmente, a região conta com uma geração altamente educada, o que a coloca em uma posição favorável para enfrentar esses desafios. Os níveis de educação nunca foram tão altos, proporcionando uma base sólida para impulsionar a inovação e a produtividade em diversos setores. Além disso, a integração regional e a cooperação entre os países latino-americanos são essenciais para o progresso da região. A redução das tarifas e a promoção do comércio interregional podem estimular o crescimento econômico e criar novas oportunidades para os países latino-americanos. É importante também aproveitar as oportunidades que surgem, como as políticas monetárias expansionistas em outras partes do mundo. Isso pode beneficiar a América Latina, especialmente em termos de aumento dos preços das commodities, como o ouro, o açúcar, cacau e o petróleo, que são importantes para a economia da região. A China emerge como um ator crucial na região, investindo em infraestrutura e oferecendo financiamento para projetos de grande escala. A competição entre a China e os Estados Unidos pela influência na América Latina pode ser vista como uma oportunidade para a região se beneficiar economicamente e reduzir conflitos nas fronteiras. E por hoje é isso. Gostaria de ouvir sua opinião agora. Você acha que é possível no futuro a América Latina competir em igualdade com os Estados Unidos, a Ásia ou a União Europeia? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para me apoiar, tudo bem? Nos vemos nos comentários. De resto, um abraço e até o próximo vídeo.